diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Mas você estava falando o seguinte, você não negou que ele estivesse no mínimo mal. O caso aqui da Érica é que ela segue com o corpo inerte. Esse é o problema. Como se ele tivesse vivo. A partir do momento em que ela observa na cadeira de rodas... Aquela cabeça, cabeça que você percebe, porque aquela cabeça, a mudança da cor, a mudança da temperatura, e você senta com ele na espera do banco e mexe com a cabecinha dele, começa a conversar com ele e tenta fazer uma movimentação simulando um diálogo e chega para assinar o negócio e fala, ele é assim. Pega na mão e põe a caneta. Põe a caneta e diz, ele é assim mesmo. Eu não sei nem se ela não quis pôr teve o digital, não adianta, digital. Se você já assinou, não adianta. Então, quer dizer, aí a coisa engrossa. Aí a coisa caracteriza, aí a coisa deixa da explicação que eu dei até agora, inclusive pelo meu exemplo, e parte para um outro campo. Mas eu acredito, na minha prática, que problemas laudados por psiquiatras no estado dela não expliquem isso. Isso é uma conduta de personalidade. Entendi. Vamos falar com a doutora Ana Carla para a gente saber um pouco mais de todas essas histórias. Nossa, tá assim, é? Oi, doutora Ana Carla. Prazer, boa tarde a todos. Prazer é nosso. Conseguimos te ouvir. Muito obrigado por estar aqui conosco aqui. Eu quero aproveitar muito, doutora Ana Carla, a sua vinda aqui ao canal para a gente elucidar pontos desse caso e sempre com muito respeito. A gente não está usando o vídeo do tio Paulo, como ficou conhecido, porque as pessoas já viram, e isso daí eu acho que é desnecessário. Qualquer autorização judicial e policial. E é uma coisa que eu acho que assim, em respeito a ele, eu não gostaria de ter um vídeo meu morto daquela maneira. Não, e nem de um pai, nem de um tio, nada, de forma alguma. Eu acho que isso não ajuda a explicar absolutamente nada. Nem de um indigente. De ninguém, eu acho que isso não... E fora que eu acho que isso não ajuda a explicar o caso. Doutora, antes de começarmos, eu queria saber como é que a senhora entrou nesse caso. A senhora já conhecia a família? Como é que é a sua vinda para a história do tio Paulo? Vamos lá. Eu sou advogada, atuo não só no campo criminal, né? Sou advogada há 16 anos, eu tenho escritório Correia e Caetano Advogados Associados, eu tenho minha equipe, então trabalho na área criminal, família, previdenciária, trabalhista, com a minha equipe, cada um na sua especialidade. E a minha é vencer mais o campo criminal, embora a gente também tenha outras atuações. E, no caso, eu também sou pastora evangélica. Então, a família do senhor Paulo são evangélicos. Então, através de uma senhora que é conhecida da gente da igreja, no qual faço parte, que é a Igreja Ministério CREA, em Bangu, né, o bispo André, a bispa Luciana, e fez o contato comigo, dizendo que que a irmã dela estava na 34, você poderia ir até lá. E nesse primeiro momento também, uma outra cliente minha, chamada Cristiane, que é a nossa cliente no Campo Cível, inclusive, também falou assim, doutor, eu acho que esse caso poderia ficar com a senhora, porque a senhora tem todo um perfil acolhedor, não somente como advogada, mas humanizada, conhece a família. Então a gente assumiu ali o caso com a família, conversamos. Quando eu cheguei já tinha um outro colega lá, advogado, que foi na intenção de não deixá-la sozinha, o colega também super respeitoso. Aqui o meu cordial abraço para o colega, que é da área trabalhista, inclusive, e nos permitiu assumir o caso, obviamente, por desejo da família, desejo da Érica, e também por ser especialista na área, porque cada um no seu quadrado, né, como dizem. Então, nada melhor, igual o médico entende um pouquinho de tudo. A gente até pode discordar de tudo, né, porque de médico de louco, como todo mundo diz, todo mundo tem um pouco. Porém, a pessoa que tem a sua especialização vai dar uma maior atenção e vai ver nuances que o outro talvez não enxergue. Embora, nesse caso específico, se você me permite, eu percebo que pessoas que me procuraram aqui nas redes sociais, a maioria delas são de agronomia, outras são bancárias,
outras são da área do direito previdenciário, mas que estão tendo um brilhante raciocínio jurídico que esse caso trouxe luz. E esse caso me faz recordar a minha época acadêmica de faculdade, quando os professores procuravam situações até mesmo ilusórias para poder explicar, olha, quando é possível ter um crime impossível, quando se pode ter uma tentativa de um vilipêndio a cadáver. Então, isso me remeteu ali os meus professores da antiga faculdade, universidade, já não mais existe, mas na época era reconhecida pelo MEC, e me fez lembrar. Eu falei, caramba, eu tive ela com a doutora Ana Paula na época, e ela falou sobre isso. Então, assim, é um caso inusitado, é um caso delicado, é um caso que ganhou uma repercussão nacional e internacional, como foi bem colocado por vocês, que merece, acima de qualquer coisa, independente de Érica acusada, Érica não é, solta a Érica, não solta a Érica, tem direito de responder em liberdade ou não, mas existe uma família por trás disso. Existe o tio Paulo, como a gente carinhosamente hoje chama, e assim ele ficou apelidado, né, sua alcunha, que merece todo um respeito, que teve uma exposição, e que no momento oportuno o escritório estará também assumindo aí as ações indenizatórias por falha na prestação de serviços, por chacotas colocadas na internet, porque assim, a pessoa tem que entender que por trás disso existe uma dor do outro, né? Exatamente. E que às vezes, nesse caso, assim, as pessoas ultrapassam esses limites. E aí, pegando o gancho do que o doutor disse, que ele até comentou assim, eu respeito a sua fala, tá, doutor? É um prazer poder lhe conhecer, que ele falou assim, mas o caso da pessoa ter uma questão psiquiátrica, psicológica, não impediu dela agir assim, assim, assado, e tem pessoas que em casos piores do que a Érica não agem assim, realmente. Eu não sou psicóloga ainda, estou no meu primeiro período ainda, pretendo ser, se Deus assim permitir, é uma matéria fascinante, e pelo pouco que eu tive a oportunidade de aprender com meus professores da Estácio, foi o seguinte, que o ser humano é individual, cada um Sim. é cada um, e cada um reage de uma forma, cada um tem uma percepção, e isso é construído através das experiências de vidas que eles têm. Então, assim, poderia uma pessoa, na situação da Érica, tomando remédios e medicamentos, não fazer o que a Érica fez? Sim. Como poderia uma situação nas condições da Érica fazer exatamente o que ela fez? Então, isso não se torna uma regra, porque cada pessoa é uma pessoa. Igual cada caso é um caso. Eu vejo muitas comparações até de outros colegas advogados dizendo, eu faria assim, eu faria colar, a doutora tinha que agir assim, assado. Cada situação é uma situação e cada profissional tem o seu caminho, né, de direcionamento e a sua linha de defesa. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui. Só vou pedir uma coisa para o Saulo, aumenta um pouco o meu retorno aqui, por favor, que está um pouco baixo para mim. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como estava a Érica quando você chegou? Como que era o estado dela? O que ela falava? Como ela estava? Quando você chegou e encontrou com ela na delegacia? Quando eu cheguei e a família me comunicou, eu confesso que eu fiquei assim, estarrecida, assustada, não acreditando o que estava acontecendo. Tipo, como é que pode alguém conduzido, estar debilitado, ser conduzido de uma forma para um banco? Como é que pode uma pessoa estar morta dentro do banco, se não está no banco, ou morto e não percebeu que está morto? E como é que sabia, não sabia? Eu fiquei estarrecida da história. E aí, quando eu olhei para ela, antes mesmo de trocar qualquer palavra com ela, eu vi ela com os olhos parados, falando de forma grogue e confundindo o que estava dizendo. Depois eu percebi que ela estava conseguindo lembrar das coisas, tanto que ela prestou depoimento. Né? Foi colhido o depoimento dela em sede policial pelo investigador. Né? Então, assim, tanto que no próprio depoimento a gente deixa claro ali o estado que ela se encontrava, porque era visivelmente todos que estavam lá, sejam repórteres, sejam agentes da lei, familiares, quem viu a Érica naquele momento, percebeu, era notório, de que existia alguma coisa que não estava certo ali, alguma coisa que não é normal, o comportamento não é um comportamento normal. E o depoimento dela, ela conta o quê? O que ela fala sobre... Como que ela entende que o tio Paulo morreu? O que ela explica? Então, ela me explicou, inclusive em conversas, quando eu estive na unidade prisional em Benfica e agora também em Bangu, e pretendo estar indo vê-la amanhã, se Deus quiser, ela me disse o seguinte, eu falei, se você não sabia que ele estava morto, você não percebeu? Ela falou, não, ele recebeu alta, da família fomos buscar ele, certo?
Ele já veio debilitado, sim, meio assim, numa situação assim um pouco... Não estava falando, mas falando com dificuldade, sabe? Não estava bem. Isso ela falou, ele não estava realmente tão bem. Meio debilitado, magrinho, né? Ele já era uma pessoa magra, mas estava mais magrinho ainda. E ela falou que ele estava assim. Quando eu falei assim, qual o momento que você percebe que ele faleceu? Ela falou que percebe, que cai a ficha para ela que ele faleceu, é quando a SAMU chega na unidade bancária do Itaú, tenta fazer a massagem cardíaca, e ali chega o policial militar também, e o pessoal atesta o óbito, né, e conduz ela para a delegacia. Então ali ela entende que alguma coisa não estava certa, e ela percebe que ele está ali estirado e sem vida. Essas foram as palavras dela para mim, tá? Tá. Toda essa, mas por exemplo, quando ela chega do que a cabeça dele tá tonta, tá bagunçada, que ela dá a caneta, ele não pega, ela via aquilo como naturalidade, que ela achava que ele estava falando, de fato, que ele pegou, que ela até fala, olha, você viu ele segurando a caneta? O que é? Ela realmente acreditava que ele estivesse bem? Pelo menos não vivo, eu não sei, mas bem... Debilitado, porém... consciente, alguma coisa? Debilitado, porém com consciência e com volição, né? Com ato... Isso, doutor, exatamente. Ela acreditava exatamente isso. Mesmo debilitado, acreditava ter vontade, como o senhor bem colocou, e está consciente, ainda que debilitado. Aí eu pergunto, mas aí você segura a cabecinha dele e tal? Porque ele estava com a cabecinha assim, desde que chegou do hospital, meio para lá, meio para cá, eu segurava a cabecinha. Tanto que na primeira filmagem que mostra, ele até segurando a porta, não tem? Que ela entra com ele naquele hospital. Mas isso é no dia anterior, né, doutora? Ainda ele estava... anterior. Mas eu entendo, mas isso eu concordo que a pessoa que sai de uma internação, de uma pneumonia séria, ela sai extremamente, né? E acho que talvez tenha faltado a capacidade dela perceber qual o nível que aquilo evoluiu. Aí fica claro. Doutora, Fala. Transitória. Eu entendo que realmente ela teve uma incapacidade transitória, de uma ausência de um discernimento da real realidade diante dela. Eu penso e considero isso. Entendi. Doutora, esse empréstimo de 17 mil, quase 18 mil reais, ele era para quê? Então, esse empréstimo foi solicitado pelo senhor Paulo, em perfeitas condições, inclusive ele sempre foi independente, como a própria família relatou isso, até na entrevista do Fantástico, e depois para outras redes do qual foram procurados. Então, ele não usava cadeira de rodas, ele só veio se utilizar das cadeiras de rodas posteriormente. Esse empréstimo foi solicitado pelo próprio senhor Paulo, e foi uma pergunta que eu fiz para a família. Ele tinha celular? Disseram que não. Que ele poderia solicitar um empréstimo pelo aplicativo e até ser vítima de uma fraude, inclusive bancária, como muita gente é. E se a Érica tivesse maldade, ela poderia botar o aplicativo no telefone dela, pegar a carinha dele e jogar ali, correto? Como muita gente faz. Os estelionatários estão aí para isso. Até para ensinar, né? E pegar ali a fotinho, que só precisa disso, até para poder abrir conta em bancos digitais. Coisa. Né? Concordo. Exatamente. A identidade. E você vê que não tem nada no celular dela e que essa solicitação do empréstimo foi solicitada presencialmente. O que afasta qualquer dolo da minha cliente nesse sentido, porque ela poderia ter aproveitado, porque assim, o homem não tinha pagamento, sempre viveu ali com ela e com a família. O homem recebe o pagamento depois de quase 8, 9, 10 meses. Solicita o empréstimo não de forma imediata, porque quem quer dar golpe, vai receber agora, vão pegar logo o dinheiro. Vamos atrás disso. Isso tá? Não contrataram nenhum advogado para poder solicitar. Foi diretamente pelo 1INSS 135, como qualquer pessoa sem condições geralmente faz, certo? Pegou o empréstimo, depois de determinados meses é que solicitou com ele bem, lúcido, com as próprias perninhas dele, correto? E na agência bancária, com a assinatura dele. Então, vocês conseguiram imagens de ele sozinho lá no banco solicitando? Ele foi sozinho? Foi. Não sei, eu não me recordo se ele foi sozinho, se foi acompanhado por outra pessoa da família ou até mesmo por ela. Mas, assim,
pelo que ela me relatou, ele mesmo foi, entendeu? Eu até vou querer solicitar, vou fazer esse pedido da solicitação de câmeras, acredito que o doutor delegado também deva fazer, né? Uma vez que ele está à frente dessa investigação. E uma outra coisa que é bom esclarecer é que quando a gente se aposenta, independente se é LOAS ou não, você recebe um cartão da agência bancária que o próprio INSS geralmente indica onde vai ser o seu primeiro pagamento. Então, ele recebeu o cartãozinho da Crefisa, certo? Porque as pessoas dizem assim, ela foi em várias agências bancárias procurar empréstimo. Não, senhor. Ela foi na Crefisa, porque era onde ele tinha conta, temos o cartãozinho, e onde foi liberado o pagamento pelo INSS. Primeiro ponto. Segundo, foi no BMG que o seu Paulo solicitou o empréstimo. Por isso que ela vai ao BMG. Inclusive para saber se realmente estava liberado para que ele pudesse fazer o saque. E aí, por que ela foi parar no Banco Itaú? Porque o BMG é correspondente do Banco Itaú e faz o pagamento. Então, não tem essa história de que ela foi em várias redes procurar empréstimo. Não, ela foi exatamente onde mandaram ela ir e aonde o seu Paulo já havia sido orientado em ir. E aí o que trouxe preocupação para a Érica, que ela me disse, ela foi, doutora, eu tinha que passar no BMG, porque se ele não conseguisse sacar por causa da debilidade dele, eu queria ver se eles poderiam cancelar o empréstimo, porque a atendente do BMG me disse que mesmo que ele não sacasse, ia já começar a descontar, porque o empréstimo já tinha sido anuído e liberado, só faltava o saque. Entendi. E aí, e esse dinheiro seria usado para quê? Para fazer aquela reforma? Porque apareceu muitas imagens da casa. Eu queria entender onde ele dormia mesmo, por que seria essa reforma. Então, ele sempre dormia lá em cima. Tinha um quarto dele, que até o Fantástico mostrou, onde tinha as coisinhas dele. Eu ali, né? Assim, o seu Paulo não morou a vida toda ali, né? Ele já morou com outros parentes, tá? Com outros irmãos da família. Não, irmãos, eu digo da Érica, né? Ela tem outros irmãos, tanto homem quanto mulheres. Então, já morou com outras pessoas. Você vê que ali é até um ambiente extremamente familiar, casa uma grudada na outra, né? Ali em Bangu. E aí, depois de um tempo, ele teve alguns relacionamentos breves, de 1, 2 anos, que ele foi morar com uma companheira. Isso, palavras da Renata, que é a irmã da Érica, que até deu uma entrevista. E depois, efetivamente, ele foi morar na casa da Érica, né, nesse quarto que foi reservado. Depois de um tempo, ele falou que queria um espaço só para ele. E aí a Érica tinha cedido aquela garagem, para ele poder fazer uma construção. Então, ele queria um empréstimo para poder fazer uma construção, para ele ter mais privacidade, para comprar uma televisão. Era isso. Tanto que existe, e tem essa documentação que a gente já apresenta, que é a solicitação do material de construção. Que, na verdade, o ex-marido da Érica, que é pai dos meninos, que é o senhor Geraldo, é pedreiro, ia fazer ali para ele, que é o mesmo que está cantando com ele, né? Tocando violão, cantando com ele. Entendi. Na casa. A gente tem as imagens também dele. É ele que é o ex-marido, a pessoa, inclusive, que ia fazer toda a obra, que está com ele tocando violão. Quando então mas aquelas imagens que a gente vê lá embaixo, ainda ele não morava ali ou ele já estava habitando um pouco por ali? Então, como você pode perceber, ali é uma garagem, é porque não filmaram, mas no cantinho, lá pro cantinho, já tem tipo um banheiro já praticamente construído, mas não finalizado, que não filmaram essa parte, mas está lá para quem quiser ir filmar e verificar. Entendi, ótimo. Ficava coisa de garagem, sabe? Carrinho, bicicleta, coisa de garagem. Como ele bebia, ficava jogado ali garrafas, tudo. Quando ele voltou daquela situação, eles conseguiram uma cama, através de uma doação, e colocaram ali para que a Érica pudesse cuidar dele, porque não tinha condições de ficar subindo e descendo com ele toda hora sem a ajuda das pessoas, entendeu? Entendi. Então, na verdade, ele nunca dormiu ali, mas já passou parte do dia ali. A relação dela com o Paulo é o quê? Ela é sobrinha por parte de mãe, é irmão de mãe dela, irmão de pai? Por que se chama tio Paulo? Olha, no início eu também achei uma confusão. Na verdade, a família deixa claro que ela é super... Poxa, falei, gente, eu não sei nem explicar isso ao vivo, muito escapado. Vou me embolar toda. Olha, e aí eles tentando me explicar, eu tentando anotar, falei, meu Deus, estou com algum problema de cognição, que eu não estou conseguindo entender. Na verdade, eles deixam claro, e a Érica também, que ela é sobrinha dele de sangue. Só que no campo registral, ela seria prima.
Porque aí me disseram que em vez da mãe biológica registrar, foi não sei quem, porque naquela época aí eu já não me confundo todo nessa parte. Essas coisas acontecem. Isso mesmo. Acontece mesmo. Não, acontece hoje. Hoje. Doutora, do que diz respeito à nossa área aqui da psicologia, você teve acesso a que medicação que ela usa, o que ela usava, que ela vinha usando para essa confusão toda que a gente está imaginando que talvez seja? Enquanto ela procura, já jogando uma pergunta em cima da sua, ela é diagnosticada com o quê? Então, pelo que eu vi ali, tem um CID de depressão leve, tá? Foi o que eu percebi. Acho que o doutor também viu a mesma questão do laudo, que até o senhor estava comentando lá de 2022, 2023. Isso. Tem ali também tendência a suicídio. Vi também que tem a questão de alucinação, né, doutor? Questão de alucinação. Sim, tem a questão da alucinação auditiva, tem a questão da ideação suicida, tem a questão da dependência em barbitúrico e hipnótico, e tem a depressão, né? E tem a depressão. E aí a gente tem que entender mais ou menos qual é a a mistura dessas medicações, o que poderia dar. Então, o que eu reforço o que eu falei, a medicação por si só, no meu ponto de vista, né, o tratamento por si só, ele não tem essa direção. Então, tem um perfil que é dela, e que tem que ser entendido esse perfil dentro da responsabilidade que ela estava tendo, né, com o seu Paulo, e a pressão e o choque traumático da situação, tá? Porque, como eu te falei, a gente nunca imagina que uma pessoa esteja morrendo na nossa frente, por mais que ela esteja doente ou debilitada. E essa morte, ela não se dá, ela não é um apagar. Ela é, ao que me pareceu, pelos vídeos, ela é algo lento, né? Que em alguns casos, inclusive o do meu pai, que eu observei, né? Que eu tive esse acaso de observar, se deu de um apagar contínuo, mas muito lento, onde não dava para perceber isso. Então, por isso que eu falei, eu gostei muito de falar desse caso e estar elucidando esse, porque as pessoas muitas vezes acham que a morte, quando ela se dá, num caso desse, de uma pessoa nessa idade, nessa condição, ela dá assim, apagou e acabou. Verdade. Então assim. A ideia era saber mais ou menos que tipo de medicação, voltando para a Érica, né, que ela estava... Qual um pouco, que eu acho que até vai ser importante isso para a defesa, né, entender qual é o quadro medicamentoso que ela estava seguindo e como ela estava seguindo. A gente até fez contato com alguns peritos criminal, alguns psiquiatras, alguns psicólogos forenses, né, de conhecimento já do ramo, inclusive de indicações, de conhecimento até da família, que vão estar realmente nos auxiliando, inclusive até dar um parecer social em relação a ela, de uma técnica até do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, serão palavras de autoridade que com certeza vai trazer realmente um peso e um esclarecimento. Mas aproveitando aí esse gancho, quando o senhor falou aí do seu pai, quanto que as pessoas não morrem assim, né? Vai como se fosse apagando, uma vela, né? Como se fosse apagando. Eu também entendo que o senhor Paulo poderia ter passado pela narcolepsia. É possível, né? O que é narcolepsia? O que é a narcolepsia? É um estado de desfalecimento em qual a pessoa está com vida, mas que tem poucos sinais vitais aparentes. Entendeu? É o que nós acabamos de frisar aqui. É o propriamente desligando sem ninguém perceber. A chama está apagando e ninguém vê. Então, existe essa grande possibilidade. E aí vem a discussão, morreu dentro do banco, morreu fora do banco, porque quando a pessoa está no estado de narcolepsia, o coração está batendo, o cérebro está funcionando, a morte não chegou,
mas vai ficando assim, sabe, molinho, tal, e etc, né? Mas aí um perito da área vai poder diagnosticar para mim aí com mais precisão. Sim. Deixa eu voltar um pouco para eu ir para uma outra pergunta. Eu queria entender um pouquinho. Quem é a Érica? O que ela faz? Quantos anos ela tem? Ela trabalha, não trabalha? Como que é a vida dela? Como é um dia a dia da Érica? A Érica é uma mulher pobre, trabalhadora, mãe de 6 filhos, tem uma filha especial que recebe loas, que tem 14 anos, que está morrendo de saudade dela. Érica é uma mulher que tem convívio familiar. Érica é uma mulher que já foi casada e que tinha um namorado. Érica é uma mulher sonhadora. Érica cabeleireira, tinha lá os seus espaços, né, para poder fazer cabelo. Às vezes atendia em casa, raras vezes ia também. Quando ela começou a ficar com mais cuidado com a filha, precisando de mais cuidados, ela começou a não trabalhar com tanto afinco nesse sentido, mas eventualmente fazia cabelo sim, na casa dos outros, tal. E eu vejo a Érica também como uma mulher que conhece, assim, tem uma religiosidade, sabe? Érica também é uma mulher que frequentou também uma igreja evangélica, que ajudou muitas pessoas na obra social, é uma pessoa que é amada. E Érica é um ser Uma humano pessoa que do bem. Ela tem do bem. antecedente criminal, alguma coisa? Ela tem algum antecedente? Não. Nada. Não, nunca foi presa, nunca foi parar na delegacia, nunca agrediu ninguém na rua. Se as pessoas ali em volta, né, tem um ponto de mototáxi ali perto, tal, tem ali, vende um material de ração, tem um comércio ali perto também, antes da entrada para chegar na casa dela. Você percebe que todo mundo fala, nossa, ele é tão bacana. E se você perguntar quem é o tio Paulo, era aquele que bebia de cair e dar trabalho para os outros. A pergunta que eu ia fazer. Quem é o tio Paulo? Ele não trabalhou? Porque eu leio muito que ele é alcoólatra, 68 anos, ele estava bem debilitado para 68 anos, jovem. Ele deveria ter várias comorbidades aí para ter tido esse problema. E ele foi motorista, né? Isso, a família ele foi motorista de ônibus durante muito tempo. Tá. Mas assim, não numa continuidade, sabe? Tá. Mas período, 10, 5, 3, algum período assim considerável. E depois ele começou a trabalhar com biscate. E depois começou a beber muito. Não teve filhos, tem irmãos. Não vou aqui julgar, mas nenhum deles compareceram ao enterro, não sabemos o motivo, nem o porquê. Com certeza eles têm os motivos deles. Alguns vão dizer, porque não estavam nem ali para ele. Não sabemos, né? Sim, então, cada um e reserva não falar sobre isso. Mas não foram. Até, pegando esse gancho, a família não tem o costume de fazer velório. Então, por isso que chegou praticamente em cima da hora. Tá? Mas chegamos aí faltando quase 15, 20 minutinhos para o enterro, que havia sido marcado 11h30. Então, a família chegou lá por volta de 11h05, 11h10, porque em algumas redes as pessoas estiveram colocando assim, estamos aqui, não tem ninguém da família. Apareceu até uma senhora, tadinha, dizendo que uma rede da mídia tinha ligado para ela poder estar indo lá fazer ali as últimas homenagens para o tio Paulo, porque ninguém da família compareceu. E tinha bastante gente da família, tinha mais de 20 pessoas, gente, 15 a 20 pessoas lá. Velórios normalmente não tem tanto, assim, também são geralmente que queriam que é uma comoção. E eram as pessoas, na verdade, da Érica que estavam ali, os filhos da Érica e tudo mais. Porque o Paulo, ele era cuidado pela Érica. A Érica foi a pessoa que, há 15 anos, né, que abriu a casa dela para ele poder viver, mesmo sendo alcoólatra e dando trabalho. Como a Érica está hoje com relação ao Paulo? Ela está triste pela morte dele, está angustiada pela prisão dela, ela está numa mistura. Porque se ela tinha uma relação com o Paulo, como ela está com a morte dele? Ela está triste, quando ela está assim, abalada, não só porque está presa, não só por uma questão da injustiça, mas está triste pela morte dele, assim como toda a família, que nem conseguiu assim, viver o luto, né? Sim. Agora indo um pouquinho mais para os dias do crime ali, do crime não, da morte do Paulo. Quando o que o Uber fala se
se o Paulo estava falando lá dentro, o motorista do Uber conta, porque você está indo para algum lugar, você está com duas pessoas, você vai conversando, você vai vendo se a pessoa está bem. Como que eles estavam dentro do Uber? O que o motorista do Uber fala? Então, pela declaração que ele deu, de forma clara e objetiva em sede policial, ele diz que ele auxilia, né, a Érica, que a Érica pede ajuda para duas pessoas, né, e tem um rapaz da moto que ajuda. Depois ele verifica a questão de que vê o seu Paulo segurando, né, ali o Uber, ou seja, estaria realmente com vida, e que depois ele deixou ela no local lá no shopping, porque ela pediu, porque ele havia sinalizado a ela que não teria como deixá-la naquele banco por causa do calçadão, que não tinha como parar ali. E ele diz que vê ela pegando a cadeira de rodas e tal. Essa é a questão. Ele não entra andando, né? Ele entra andando no Uber? Não, ele entra carregado e sendo colocado numa cadeira de rodas. E as pessoas que carregaram veem que ele está vivo ainda. Ele tá com. Ele reclama, porque nessa hora você fala, e tenta pegar tal, ele está com vida. O Uber não tem câmera, né? Porque hoje está cheio de Uber com câmera. É verdade, não sei dizer. O Uber tem tudo. Eu, aliás, adoraria só solicitar Uber com câmera. Na verdade, até hoje eu peguei um só. Eu tenho pegado muito. Eu tenho pegado direto Uber com câmera. Né? Para quem tá e pro eu adoro. Eu adoro Uber com câmera. Hoje a câmera ela é fundamental. Eu peguei até hoje um só com câmera. Bom, estamos com problema. Tem problema até de ar-condicionado que só a câmera, né? Então, mas as câmeras podem ser. Quando a Érica tinha com noção de que o Paulo estava numa situação muito frágil. Ela chega em casa do hospital, sobe para o quarto, deixa ele lá, passando antes pelo banco. Todo mundo que sai com pneumonia, eu tive tudo, mas você tem uma das coisas levante o menos possível, faça o menos esforço possível. Por que a Érica não podia esperar ele ficar melhor para ir pegar o empréstimo, uma vez que seria um empréstimo para uma obra onde ele iria morar? E o Paulo não sairia daquele quarto tão cedo. Por que ela não pôde esperar um pouco? Então, isso eu perguntei para ela. Ela falou para mim que a demanda trouxe uma maior urgência, porque agora o empréstimo não ia para fazer obra, mas sim para poder cuidar dele, home care, ou de acordo com as necessidades que ele tivesse. Por isso a urgência. E também aquilo que eu havia se alientado antes. Mesmo que não sacasse, ia descontar. E essa também era uma preocupação dela tentar cancelar, por isso que levou ele. Precisava dele para poder assinar. Ela não tinha como receber por ele, nem como cancelar o empréstimo por ele. Então, essas eram as duas preocupações dela. Por isso que ela levou ele, que precisava dele. Ela não tinha procuração por instrumento público. Mas nem ele era interditado. Mas no dia que ela sai no dia que ela sai do hospital e vai para o banco, que ele está ainda consciente, ela vai até o BMG, que é o banco matriz do empréstimo. Ela não falou para o BMG, vamos cancelar, ele está aqui, assina? Então, essa informação eu não tenho. Só sei que ela disse que foi lá e perguntou. E segundo ela me disse, a atendente tinha dito para ela, olha, se ele não sacar esse valor, vai ser descontado. Mas segundo informações dela, ele já estava nem conseguindo esboçar muita questão de não tinha muita firmeza nem para poder assinar. Sim. Entendeu a história? Então ela ficava sem saber. Por isso que ela foi para o outro banco no outro dia para ver o que eles podiam resolver. Se liberariam para ele, se não liberariam, se cancelariam. E ela tinha aquela questão da urgência de ver a vontade dele, porque era um pedido dele, era um desejo dele, e poder, com esse valor, cuidar dele, porque mesmo que ele estivesse lá na casa, em cima, esquecesse qualquer tipo de reforma de privacidade, ele precisava de cuidados, medicamentos, etc. Até porque ele veio muito debilitado. Sim. E um outro ponto aí, que é bom a gente salientar, as pessoas falam assim, ele veio a revelia. Não, ele não veio a revelia, ele recebeu alta. Entendeu? Tanto que se você vê o receituário, o medicamento é um medicamento simples. É um antibiótico para 5 dias. Mas também não questiona o médico em nenhum momento. Tem gente que está questionando o médico, dizendo, porque deu alta, sabia que o homem não estava bem. O médico não tem como saber se a pessoa vai melhorar ou piorar. O quadro de pneumonia abate a pessoa. E se o médico entendeu que ele tinha condições de ir para casa, vamos respeitar o posicionamento do médico. Ainda mais que está no UPA,
UPA também não tem condições de dar uma maior visibilidade de tratamento, entendeu? Não, e muitas vezes os médicos, até no caso desses, liberam para ir para casa, porque estar no ambiente hospitalar, para um caso desses, prejudica muito o paciente. Então, ele estando em casa, ele está mais protegido. Não, e quando você está com pneumonia, sua resistência está muito baixa, Exatamente. Você pode pegar outras infecções. Você pode pegar outras infecções hospitalares. Então, e aí fica muito claro, no meu entender. Você falou duas coisas aí que são muito interessantes. Eu acho que tem essa questão da liberação do empréstimo, que ela precisava talvez resolver logo, porque com o dinheiro na mão ou não, ia ser debitado desse dinheirinho que ele recebia. Mas ela podia ter, no dia 15, ela podia ter cancelado. Ela sai do hospital, com ele vai lá e cancela. Mas ele ainda estava bem no dia 15? Ele ainda estava bem. Foi uma coisa muito rápida. Ela tentou ligar para o banco e explicar a situação dele e falar, olha, ele está aqui assim, precisaria... Porque os bancos também podem fazer coisa... Nem se usa mais. Eu tenho um cartão, até da Porto Seguro, eu como advogada, cartão da Porto Seguro. Às vezes eu ligo e digo, senhora, tem que resolver pelo aplicativo. É assim. E ela não tinha esse aplicativo, muito menos o seu Paulo não tinha esse engendramento. Tinha que ir na unidade mesmo. Tá bom. Quantos anos tem a Érica? 42, vai fazer 43, salvo engano. Nossa, muito nova. Ela foi presa. Como está a vida dela na prisão? Eu vi que algumas detentas... É como se as detentas fossem as ilibadas no seu próprio julgamento. Quando eu li isso... É a lei da prisão, né, que a gente falou outro dia. Elas criam uma dinâmica. Tem detenta ali que matou 6 filhos, né, vamos dizer, e está falando da outra. Como ela está? Ela está numa cela reservada? Como que foi a violência que ela sofreu? Então, na verdade, acho que alguém não entendeu muito bem o que eu disse, eu distorceu sem querer ou querendo o que eu falei. Aqui é o momento aqui é o momento seu de botar tudo às claras. Você vai falar tudo que você quiser. Bom, vamos lá. O que a Érica me disse foi o seguinte, quando eu cheguei em Benfica, após a audiência de custódia, eu conversei com ela, eu falei, foi bem tratada, como é que estão as coisas? Ela falou para mim assim, fui super bem tratada, desde que me conduziram à delegacia, até a minha chegada aqui em Benfica. Ou seja, todos os agentes de polícia penal, polícia militar, polícia civil, toda uma delegacia cumpriu exatamente a risca a lei, o tratamento e a dignidade, independente de qualquer juízo de valor em relação à senhora Érica. Ótimo. E aí ela falou assim, a única coisa que aconteceu aqui comigo foi que quando eu cheguei na cela em Benfica, as presas jogaram água e comida em mim. Algumas presas jogaram água e comida em mim. E aí eu falei, o que você fez? Eu falei, eu pedi seguro porque eu fiquei com medo. Eu falei, fez muito bem. E aí eu fui lá, reforcei essa ideia, a informação que ela havia me passado na unidade, e disseram exatamente isso, que ela estava separada para proteção da sua integridade. Depois disso, ela foi transferida para Bangu. E quando eu fui visitá-la em Bangu, ela já estava numa cela, salvo engano, e já estava com outras presas que haveriam recebido ela bem. Então, estaria tudo bem. Então, por isso que a SEAP fez uma nota por causa dessa confusão toda. E nessa nota perguntam para ela, você tem advogado? Ela diz que sim. Você sofreu alguma agressão dentro? Não, ela não sofreu ali em Bangu por ninguém, nem pelas presas. O que ela sofreu foi quando ela entrou na unidade prisional em Benfica, entendeu? Então, não tem o que questionar, nem se fazia necessário essa nota. Mas eu entendi o respaldo da própria SEAP, mas só esclarecer nesse ponto. Por que ela está presa? Quais são? O que dá embasamento? É uma pergunta que eu me faço como operadora de direito, como advogada especialista no ramo criminal e me faço como ser humano. O que prende a Érica? Eu não sei te responder essa pergunta. Não, porque até vai ter depois a doutora Solange... Eu queria saber o que prende a Érica. E o que faz um douto juízo, com todo o notório saber jurídico e toda a ética profissional, numa audiência de custódia em que não é discutido mérito e nem temos uma acusação formalizada, uma vez que não houve nem mesmo recebimento da denúncia e nem sabemos se terá,
a pessoa ponderar e converter o flagrante em preventivo e fazer questão de dizer que era uma conduta macabra, eu acho assim, extremamente prematuro, desrespeitoso e atécnico. A doutora Solange Breta, depois eu vou mostrar o vídeo dela, ela fala, não tem embasamento. Para você ter uma prisão preventiva, você tem que ter embasamento, é porque vai fugir, é porque tem que ter embasamento. Não tem nenhum embasamento, tem. Ela podia embasar, como ela já cansou de embasar em outras oportunidades que eu fiz audiência de custódia dela, dizendo, resguarda a aplicação da lei penal e a ordem pública. A lei não manda você discriminar a qualificação de quem está sendo investigado e acusado. Sim. Até porque não cabe isso ao juízo. Entendeu? Claro. Ele não é psicólogo forense, ele não é perito criminal, ele não é médico, entendeu? E nem é o juiz da vara. E nem é o juiz que está dando a sentença. Se fosse o juiz que estivesse dando a sentença, ou o juiz responsável pela vara, que vai condenar ou absolver a Érica, ok. Mas numa audiência de custódia, que você nem permite discussão do mérito, para quem entrar em determinados méritos? Para mim não foi legal, não. Com todo respeito à doutora juíza, não estou aqui levantando bandeira em desfavor da doutora, pelo contrário, sempre elogiei, achei ela sempre muito bonita e educada e muito bem profissional, mas nesse ponto, doutora, ao meu ver, não foi legal, não. Sempre digo que o canal está aberto para todo mundo que quiser falar. Se alguém quiser, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com que a gente marca para todos os lados. Eu vi, inclusive, que umas entrevistas do delegado colocando em dúvida se ela pode ter problemas mentais ou não. Eu mesmo pergunto, foi solicitado pelo Ministério Público ou pelo delegado um parecer técnico pericial sobre a mente dela, sobre a psique dela? Então, uma coisa para deixar claro aqui. Tudo que é colhido em sede policial fica ali no sistema da delegacia, depois é encaminhado para o sistema do jurídico, né? Que é o que a gente tem. Então, assim, nesse primeiro momento que está no campo da investigação, que é colhido aqui, vai juntando aqui. E às vezes a gente junta e não está vendo, falta juntar aqui, ainda não juntou. Então, até a semana passada, a última movimentação na investigação que tínhamos era o que tinham sido colhido, as últimas câmeras, né, que foi liberado agora pela mídia, que mostra até uma pessoa do banco, não sei quem é, se era atendente, gerente, não sei. Segurando a cabeça dele. Segurando a cabeça do seu Paulo, enquanto ela vai no banheiro, mostra atrás a água, aquela coisa toda. Depois mostram levando eles lá para dentro para fazer uma massagem cardíaca e etc. Então, essa seria a última movimentação e um pedido nosso, que também não foi apreciado ainda, pelo menos até a semana passada, né? Não fui lá para poder saber, não vou aqui me precipitar na informação, de sigilo, de segredo de justiça, de segredo de inquérito, pela exposição que está tendo, entendeu? Assim, porque todo mundo vai lá, pega um documento, joga e quer falar do documento sem ter autoridade para isso, né? Porque cada um tem a sua autoridade para poder falar. E até para poder me guardar em relação até outros advogados que não têm ética profissional e que querem um minuto de fama, pegam os documentos e colocam e querem fazer trabalho como se estivesse trabalhando para a família, entendeu? Eu vi isso. Teve um advogado que entrou com pedido de habeas corpus no teu lugar e nem colocado pela família como advogado ele é, né? Eu tenho até um vídeo da família que deixa claro que não o contratou, a Érica também, falei com ela, tem contrato de exclusividade, independente de qualquer coisa, e assim, eu recebi muito apoio de todas as pessoas da área jurídica e não jurídica, inclusive, como havia dito. Então, eu tenho colegas que nunca vi na vida que hoje dizem para mim assim, doutora, quer ajuda? Quer uma parceria? E sim, vem pontos que eu talvez não estou vendo mesmo, e que tem uma experiência que talvez eu não tenha, independente de tempo, ou experiência até mesmo de vida, né? A gente volta para o campo psicológico de novo. Então, assim, estou recebendo de bom grado, sabe? Pessoas até da parte da engenharia, como eu disse, muito bom. Pessoas que têm pais idosos, pessoas que já trabalharam no banco. Nossa, ótimo, perfeito. Mas a conduta do colega não foi da conduta ética, não foi uma conduta respeitosa, fez um habeas corpus, assim, sem anuência, sabe? Atropelado, e já se manifestou, inclusive, para o desembargador, entendeu? Dizendo que ele deve ser extinto, porque ainda tem uma revogação para ser analisada, e não foi a defesa técnica que pediu. Se for assim, virou bagunça, né? Sim, lógico. Então, ele, e se não fosse
ia lá no portão tentar soltar um, ia. Então, assim, Sim. mas a gente já antecipou a representação na OB, já fizemos aí a nossa manifestação. Isso é importante porque os advogados têm que se respeitar, porque não adianta, senão tudo se perde. Sim. Doutora, vocês estão como com habeas corpus para ela ser solta? Tem algum? Já foram respondidos todos? Vocês aguardam alguma resposta? Existe uma possibilidade de ela vir a ser libertada? Então, como é que a gente tem trabalhado? A doutora negou em audiência de custódia, perfeito? Fundamentou, ok, tecnicamente. Então, no mesmo dia, a gente agilizou o cartório da Central de Custódia para a distribuição em relação à vara criminal. Como o fato aconteceu em Bangu, uma das duas varas criminais ficariam como responsável, só tem duas lá, ou a primeira vara criminal ou a segunda vara criminal, correto? A distribuição é livre, e nessa distribuição, por sorteio, caiu na segunda vara criminal de Bangu, correto? Então, naquele mesmo dia que foi negado a liberação na audiência de custódia, nós já fomos diretamente em Bangu e despachamos com a doutora Luciana, que nos recebeu muito bem, ela e sua equipe. Despachamos e no mesmo dia também, e no dia seguinte, estivemos com a assessoria da doutora Débora, que é a promotora que trabalha na segunda vara criminal. Falamos até com o senhor Denis, que também nos atendeu super bem. E ali ela não pôde nos receber porque ela não estava, eu estava numa outra audiência, não me recordo o que foi o motivo, mas um motivo justificado. E a gente despachou e pedimos a revogação da preventiva, que está na conclusão desde o dia 19. Só que após isso tivemos sábado, domingo, ontem foi ponto facultativo, não teve expediente forense e hoje é feriado, correto? Hoje é feriado aí no Rio, por quê? É feriado dia de São Jorge. É dia de São Jorge, São Jorge, menino. é verdade. Era um Rio, tem. É verdade. Agora eu lembrei, tá bom. Desculpa, não lembrava. É por isso também que não teve expediente forense. Então amanhã, a partir de 11 horas, funcionamento normal, a gente vai estar agilizando isso. Algumas pessoas disseram assim, por que não entrou logo com habeas corpus? Primeiro, poderia ser um caso de não sair liminar. E aí, se não sair liminar, o que o juiz, o desembargador faz, que é de praxe? Pede informações ao juízo prevento, originário. E aí, no juiz prevento, eu vou perder a oportunidade, eu vou suprimir instância, se eu ainda posso solicitar a revogação, então solicitei primeiro a revogação ao juízo. Se ele negar, aí sim, o habeas corpus já está pronto, sim, colocaremos no sistema. Você fez o caminho que tem que ser feito, porque também quebrar ritos é bobagem. Porque você pode achar que vai liberar, e se não liberar nem pela revogação, a gente corre o risco, né? Eu estou aqui falando, todo mundo hoje está até... No início era todo mundo contra a Érica. Eu digo em clamor público, tá? Não digo em pessoas, porque ninguém aqui está perseguindo ninguém na área jurídica e nem na delegacia. Não vislumbro assim. E aí agora está todo mundo a favor da Érica, que cada um tem a sua opinião e a opinião pública é bem-vinda. Cada um tem uma forma de ver as situações. E a mídia está nos permitindo mostrar outras versões, né? Tanto do caso da Érica, do tio e da acusação, entre aspas. Sim. E aí eu posso chegar e me deparar amanhã do juiz de Serra, amanhã ou essa semana, né? Olha, vou negar a liberação. E aí? Sim. Tem que aguardar. Tem que aguardar. É uma prisão um pouco estranha, é uma prisão... Eu não sou advogado, mas pelo que eu tenho conversado com as pessoas jurídicas, falam que parece que é quase uma prisão midiática, pelo poder da mídia. Quando ela está sendo... A polícia está olhando ela por quais crimes? Porque ainda o Ministério Público não se manifestou pelas denúncias. Não. Ou pode nem denunciar. Quais crimes que a polícia está apontando? Tentativa de furto mediante fraude e tentativa de vilipêndio a cadáver. O vilipêndio não dá, né? Porque ela não está humilhando ele. Quem está mais sendo humilhado por pessoas que fazem memes... Exatamente. Do que ela ali, ela não está, assim... E de furto de quê? Se ela diz assina, tio, que fraude, se não pegou dinheiro nenhum... E nem estelionato daria, porque as pessoas, inclusive, perceberam que ele estava morto, então não teria nem como. Vocês têm receio de uma denúncia por homicídio doloso, por conta de ela ter condições de saber que ele estava muito doente e tirar ele do quarto poderia fazer ele morrer?
Não, não tenho receio disso, não. Embora a gente não está livre disso, né? O campo jurídico, ele é divergente, corrente que não falta, entendimento que não falta, é a chamada insegurança jurídica, se cabe aqui eu me posicionar, né? Eu entendo. É a pessoa que tem que julgar está legislando e assim vai, né? Você não vê uma equidade, eu vi até nas suas postagens, em outros também, da questão lá do rapaz do carro que atropelou e está solto, não sei quem que disse que matou está solto e a Érica está presa. Então são coisas que a gente não consegue entender. Isso é uma coisa muito interessante. Se a Érica tivesse um Porsche, ela estaria solta? A gente não sabe dessa resposta, né? É o quanto que isso abarca toda essa forma de ver juridicamente, tudo muda. Doutora, tem mais coisas que você gostaria que eu tivesse perguntado, eu não perguntei? Tem mais coisas que você quer elucidar, aproveitar o canal? Bom, acho que a gente elucidou a questão do convívio, de quem é a Érica. O tio Paulo. O filho dela tem falado muito bem, ficou convite aqui, se ele quiser falar também. Eu vi uma entrevista dele do Bombeiro. A senhora falou muito bem, muito obrigado. É sempre muito bom quando você tem um advogado que traz uma clareza da forma de falar. Eu agradeço bastante. O canal está aberto sempre, doutora, para a senhora voltar a qualquer momento que tiver novidades. E parabéns pela sua escolha, se tiver alguma coisa, psicologia. Eu acho que todo mundo devia ser advogado e psicólogo. Parabéns. Melhoraria o mundo. Parabéns. Mas se tiver algum ponto... E jornalista também. É que jornalista dá para ser. Mas o advogado e o psicólogo acho que precisa de mais coisa. Porque a mídia ajuda muito. A mídia, às vezes, pode atrapalhar, mas ajuda muito. Exatamente. A gente tenta aqui fazer o melhor. Eu me cerco de boas pessoas que possam falar. Mas se você tem algum ponto que eu não falei, que eu não puxei, que você gostaria de aproveitar para elucidar de algo que saiu errado na mídia, ou algo que você gostaria de salientar ou ressaltar? Então, salientei a questão do banco já, né, na nossa postura e da nossa linha de defesa, né, do que a gente entende da narrativa do fato. Foi sobre a questão da postura também do colega, que a gente também não achou fidedigna. Sim. Falamos também sobre a questão de quem é a Érica, o convívio, quem é o Paulo, a questão do trâmite, das decisões. A única coisa que eu queria finalizar minha fala aqui, se possível, é com uma frase de Santo Agostinho, que ele diz que a esperança tem duas filhas, né? A indignação e a coragem. Então, a gente está indignado com o que aconteceu com a Érica e hoje nós temos a coragem de lutar por ela. Muito bem. Muito bem, muito obrigado, doutora. E o Carlos aqui, que adora Santo Agostinho, deve ter gostado mais ainda. Adorei, gostei de você. O canal está sempre aberto para esse ou qualquer outro caso que você esteja fazendo. Se tem meu contato, é só me mandar e novidades me avise, por favor. Muito obrigado mesmo pela possibilidade de estarmos aqui conversando. Prazer. Um abraço. Tchau, tchau. É bom quando o advogado traz elucidações dentro de uma análise. E um beijo para São Jorge, que é dia dele. Nosso beijo para São Jorge aí no Rio de Janeiro e para todos os cariocas e para o pessoal que é regido por São Jorge, o pessoal da Inglaterra, de Portugal e aqui nós, os brazucas. Sim. Vai entrar sexta-feira a apresentação, ou a entrevista que eu fiz com a Solange Beretta, legal. Enorme. Eu falei para a Aru, a gente estava vindo para cá. E o Aru falou assim, então vou fazer tal coisa, eu subo, me avisa quando acabar a entrevista. Eu falei, não, mas é uma entrevista com a Solange e vai ser rápida. Eu comecei a rir, eu falei, uma entrevista com a Solange que vai ser rápida, é uma frase que eu adoro, não deixa ela embora. Então vai entrar com um especial na sexta-feira, mas vamos trazer o que ela fala sobre a prisão da Érica, daí a gente vai para finalizando os nossos pontos todos. Legal, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu gostaria de falar que eu te amo. Ai, que lindo. Falso. Porque a Solange vai trazer aqui um ponto que ela, como promotora, como ela viu esse caso. Ela fala de uma certa arbitrariedade da prisão, talvez esteja usando a palavra errada, de uma prisão que não deveria estar acontecendo, da Érica. Equivocada. Ela, como Ministério Público, ela teria pedido para a soltura dela, porque ela não se enquadra em nenhum ponto que exige para uma prisão preventiva e temporária, sendo a Solange Beretta uma promotora a favor do uso da prisão até para não parar as investigações. Mas ela vai trazer no final da conversa qual o crime que ela acha por isso que eu já antecipei a pergunta sobre homicídio doloso. Vamos ver aqui qual o crime que ela poderia, aos olhos de ela como promotora, se ela fosse promotora do caso,
sobre como que ela colocaria, mas vai estar melhor explicado ainda sexta-feira. Vocês vão ter que esperar o vídeo. Vou ver se eu subo para membros primeiro rápido. Vamos lá, vamos ver. Deixar esta mulher presa, quais seriam os requisitos necessários para que a prisão preventiva dela se mantivesse? Se eu fosse a promotora e fosse pela linha do homicídio, risco à instrução criminal, a aplicação da lei penal, pessoa simples, né? Não é uma pessoa que tem condições de sair, de fugir por ali. Você pode até colocar medidas, né, cautelares diversas da prisão, existem tantas, né? Para defender a ordem pública, ela vai fazer isso com outras pessoas? Não. Então, essa é uma pessoa que ela pode ficar em casa. E, por favor, eu só peço o seguinte: julgamento moral e ético é uma coisa, julgamento jurídico é outra, questões jurídicas são outras. Condeno o que ela fez moralmente, eticamente, mas só que eu estou tendo a visão jurídica. Vamos deixá-la em casa. Ela tem que ir todo mês, a cada 2 meses, no fórum, assinar, estou morando aqui, tudo bem, e eu vou investigando. Ela não representa, muito pelo contrário, ela fora da cadeia, ela pode ser vítima, porque veja a proporção que já tomou, né? Todo mundo conhece, Sim. né? Todo mundo a conhece, todo mundo sabe, as pessoas fazem os seus julgamentos morais, né? Esse julgamento social e na rede social. Ela não oferece risco, muito pelo contrário. Eu não estou aqui passando pano para a dona Érica, muito pelo contrário, eu estou achando que ela cometeu um crime muito mais grave, que foi um crime de homicídio. Mas eu, como promotora de justiça, deixaria redondo, ofereceria minha denúncia e buscaria a aplicação da lei penal ao caso concreto, que seria uma condenação, se eu conseguisse provas disso, uma condenação por homicídio culposo. Homicídio doloso com dolo eventual, nem culposo, doloso, porque ela tinha consciência, ela viu, ela sabia exatamente o que estava acontecendo com seu Paulo, e ela agravou deliberadamente o estado de saúde dele a ponto dele morrer, e isso, ela assumiu o risco disso acontecer. A que título? Para poder retirar logo esse dinheiro, e daí sim, talvez ela tivesse percebido essa piora e pensado, bom, se ele morre antes de buscar o dinheiro, né, não se concretiza o contrato de empréstimo, né? Agora, se a gente consegue pegar esse dinheiro e ele morre, eu não preciso nem fazer a reforma da casa. Não, e aí vai, ou faço do jeito que eu quiser para outra história. Agora, ou seja, a prisão você acha que está exagerado? Tá por conta da repercussão. Era isso que eu falava. Entendam todos que o que a gente está falando aqui, não estou acusando nada, mas é uma questão seguinte: se não tivesse dado essa repercussão, ela não estaria presa. É uma prisão midiática. Eu tenho percebido algumas prisões meio pela mídia. Eu não vi a decisão da juíza, né? Me parece que foi muito bem fundamentada. Eu não vou criticar a decisão dela. Eu, Solange, como promotora de justiça, nem pediria a prisão dela. Pedido da defesa para que fosse concedida a liberdade provisória, desde que aplicadas algumas medidas cautelares, eu concordaria. Por quê? Porque eu tenho interesse em melhorar esse inquérito, eu tenho interesse de mudar o rumo da investigação, porque esse rumo eu entendo que vai dar em nada lá na frente. E esse aqui vai dar a justiça. Eu quero ver como que eu consigo comprovar aquela minha convicção de que se trata de um homicídio doloso com dolo eventual. Certo? Porque eu estou vendo aqui não vai dar em nada, mas aqui deixa eu investigar melhor, deixa eu conversar com o delegado, doutor, vamos por essa linha, o que o senhor acha? Vamos buscar o prontuário, vamos fazer quesitos complementares ao médico legista. Veja, o médico legista não teve acesso a esse prontuário. Doutor médico legista, aqui o senhor tem este prontuário, várias vezes você encaminha o prontuário médico, sim, ao médico legista.
o senhor me diga o seguinte, o senhor está de posse agora do prontuário, o senhor examinou aquele corpo, agora eu vou fazer umas perguntas para o senhor. Se essa pessoa, nesse estado, fosse retirada de casa sem os cuidados, o risco de morte era efetivo? E eu não preciso, a Érica não precisa ser médica para saber se era efetivo. Isso qualquer pessoa sabe. Eu não vou tirar minha mãe, que saiu de uma internação, para tirar ela do hospital e levar ela numa agência bancária. Já começa dali. Mas tudo bem, ela estava bem, vamos aproveitar. Agora, no dia seguinte, ela apresenta um estado de piora que foi publicado no mundo. Não foi só no Brasil, saiu na imprensa mundial. E vou levá-la para pegar um empréstimo? Ora, tem alguma coisa errada aí, né, Beto? Eu assumo o risco, sim, de que ela, se ela já está pior, de que ela venha morrer. E eu acho assim, deixa eu te falar. Os debates jurídicos. Eu acho que ela falou, Advogada. A Solange falou muito de uma questão que tem um viés psicológico muito grande, que é a questão de assumir o risco, né? Tirar o senhor Paulo de casa para levar num banco, assumir o risco que se acontecer alguma coisa, se ele piora, às vezes até não acontece alguma coisa, mas se ele piora o estado dele, se ele precisa voltar para um hospital, para uma nova internação, acarreta mais atraso disso daí, e esse dinheiro, uma vez liberado, já está descontando na folha dele, porque existe isso sim, tá? Isso é cruel muitas vezes. Eu acho que ela fala, claro, de assumir o risco, e acho que tem que ser no viés vivencial psicológico, no viés existencial, tem que ser levado em consideração essa ideia que pesa muito sobre a cabeça de um cuidador, que é assumir riscos. Porque muitas vezes a gente comete atos que não são nem tão plausíveis, né? Nem tão corretos, quando você avalia o risco que vem atrás disso, não é? Então, assumir risco, uma pessoa que está sobre essa pressão, uma pessoa que está sobre essa situação, ela assume risco, sim. Eu já vi muita gente tirando o paciente de hospital e levando para casa no seu próprio carro, assumindo o risco desse transporte por conta da burocracia e do custo de uma ambulância. Então, você assume risco quando você é um cuidador e está sobre uma pressão extrema, né? Eu acho que essa oportunidade de escolha, da escolha de optar por escolhas mais corretas, nem sempre é tão clara para quem está sobre uma pressão, né, de uma pessoa doente sob seus cuidados. É isso que eu queria deixar claro. Entendi, muito interessante. Você falou que é o seguinte... ver se eu estou correto, eu gostei da sua linha. Eu entendo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir. Para eu ter opinião, e minha opinião muda. Porque às vezes quem não está na situação pensaria, não, porque ela não fez, por que ela não levou para o hospital ao invés de ir para a agência? Eu acho que quem está fora da situação, na lógica ideal, é essa. Essa é a lógica ideal. Mas não é a lógica do indivíduo sob pressão. Não é a lógica de quem já está correndo riscos. Né? Não, entendi. É uma questão que é como você falar, por que ela não sai por que ela não larga esse cara? Porque ela está dentro da relação abusiva dela. Então é muito fácil de você de fora definir o que o outro tem que fazer. Perfeito. A Solange, no seu raciocínio correto de promotora, ela segue à risca a investigação, o crime e tal, não sei o que lá. Você, como psicólogo, você vai para a mente. Por isso que eu acho que é tão interessante os dois. Eu acho que tem que fazer esse recorte, porque tem esse viés, né? Por isso que no nosso trabalho como psicólogo, você não diz faz isso ou faz aquilo. Você espera que o indivíduo vá se fortificando para ele tomar as rédeas da vida dele e ele assumir
as consequências, os riscos. Então, porque uma coisa que é interessante é o seguinte, eu perguntei inclusive para a doutora Ana Carla, mas ela sabia do risco de tirar ele do quarto e ir até a agência, uma vez que você com pneumonia, você não pode ter... E ela fala assim, mas tem um problema financeiro. Tem vários riscos. O que você quer me dizer é o seguinte, existe ali uma pressão que tem vários riscos de tudo, porque um risco financeiro é um risco muito sério. Principalmente e que quando muitas vezes afeta a saúde dele também. E se você tem pouco, você tem muito, cada um no seu cada qual, sim, mas claro. O fator financeiro é algo que tira sono sim. da angústia, sim. da depressão, sim. faz a pessoa não dormir, daí precisa de mais remédio, claro, não sei o que lá, daí claro, fica o círculo vicioso. Claro. Então, sob essa pressão toda, eu entendo que você quer dizer o seguinte, ela pode ter até assumido o risco de ele não passar bem depois, mas existia um risco tão grande quanto maior, ou até pelo maior, menos aos olhos exatamente. deles ali, que era um risco Perfeito, financeiro do seguinte, como que eu vou cuidar dele na minha casa agora, porque eu não tenho dinheiro para fazer muito por ele. E se ele piorar, será que eu consigo voltar com ele para esse hospital que está tão concorrido? Como ele vai ficar lá dentro? Como é que eu vou dar assistência? Eu não tenho nem uma cadeira de rodas para ajudar nesse transporte. Então eu acho que essa tomada de decisão, a tomada de decisão nem sempre é a melhor. Nem sempre contempla todos os aspectos para quem está sob essa pressão, mas é, às vezes, a menos ruim no juízo dela, no julgamento dela, em detrimento de outras que seriam mais aceitáveis, mas que trariam outros desdobramentos, e aí o financeiro, né? Como no caso. Muito bom isso que você falou, assim, entendo a Solange, eu entendo a doutora Ana Carla, entendo a Solange e eu gostei muito da sua pontuação. Existe o risco, mas ela estava sob vários. Exatamente. Ela ali naquele momento, ela teve que optar por aquele que ia destruir ainda mais. Sim, e você percebe que ela entra num moto de ação que ela tem que ir até o fim. Num determinado momento ela tem que ir até o fim de onde ela estava. Né? E isso nem sempre é completamente consciente, isso nem sempre é completamente racional, isso às vezes é um impulso, um desdobramento que já que eu tô aqui, eu vou aqui, agora não tem mais como, vamos ver, vamos indo, e isso está muito, como eu falei, está muito dentro do perfil de personalidade dela, que não é certo ou errado, é simplesmente dela. Como a doutora Carla falou, é individualizado. Então, a gente também não pode se basear muito em questões de laudos e de medicamento, porque isso não depende de medicamento, isso depende da pressão que o indivíduo está sofrendo naquele momento, naquelas circunstâncias, e que dentro de todos os riscos, talvez esse, na avaliação daquele momento seja o menor. Até porque ela não possa não acreditar na morte naquele momento. Sim, porque porque a morte, tanto é que a morte não aconteceu, ela veio acontecendo.